Diz assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrados me adoraras. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que os anjos o serviram. Amém? Ó Deus Pai soberano, muito obrigado por tua palavra, que o Senhor nos enche essa noite, Pai, nos nossos corações dela, e que a gente possa, Pai, de fato aprender com ela, Deus. Que o Senhor nos dê a sabedoria e entendimento através do Espírito Santo, para que a gente compreenda, Pai, o que de fato o Senhor quer nos ensinar através dessa mensagem. Muito obrigado por tudo, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Olha só, irmãos, antes de Jesus for levado ao deserto, ele tinha sido batizado por João Batista no Rio Jordão. Então o Espírito Santo desce sobre Jesus, e quando ele desce sobre Jesus, imediatamente Jesus vai até o deserto e jejua 40 dias e 40 noites. Então Jesus teve fome, assim como qualquer outra pessoa tem fome. E nós temos fome, temos sede, e todos nós passamos por dificuldades, claro que sim. Mas Satanás, ele sempre vai oferecer aquilo que o ser humano quer ouvir: facilidade. E olha só, Satanás, ele vai dar tudo que o ser humano quer, mas ele nunca vai dar aquilo que o ser humano precisa. Jesus, ele faz o contrário. Ele dá tudo que o ser humano precisa, mas não dá tudo que o ser humano quer. Então, nós, se fôssemos querer tudo que a gente quer, a gente poderia morrer. Como? Porque a gente não sabe o futuro, a gente não conhece o amanhã. Então, Deus, ele dá aquilo que a gente precisa. Para quê? Para que a gente não morra. Se o pecado, ele atira pedra, a gente tem que aprender a se defender das pedradas que ele atira. E como é que a gente se defende? Em Efésios 6, 17, vai dizer que para a gente colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se o pecado ele atira pedras, a gente tem que aprender a se defender colocando o capacete da salvação, e ao mesmo tempo lutar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra vai dizer que ela é a semente. Então a palavra de Deus é a semente que germina os corações. Eu sei que o pecado, ele lança pedras, e as pedradas doem no ser humano. Enquanto o pecado lança a pedra, a gente ensina pessoas a se defender, a elas a colocar o capacete da salvação. Através de quê? Da semente do Evangelho. E a espada do Espírito é justamente a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus.
Então, nós ensinamos pessoas a se defender de Satanás. Mas Satanás, ele tenta Jesus. Se ele tenta Jesus, por que ele não pode nos tentar? Claro que ele vai tentar. Mas a gente tem que se aprender a se defender, assim como Jesus fez. Olha só, irmãos. A mesma espada que você se defende é a mesma espada que Satanás ele usa também. Por quê? A Bíblia, ela já foi usada para escravizar pessoas, para matar pessoas. Ainda hoje faz isso. Então, ao mesmo tempo que eu não sei usar a minha espada, que eu não sei usar o capacete, eu posso morrer com a espada e com o capacete. Porque se eu não coloco o capacete e seguro na mão, de que adianta? Vai tomar meia pedrada. Se eu não saber manusear a espada, eu vou morrer com a espada na mão. Por quê? Olha só o que Satanás ele usa para tentar Jesus. Ele usa o quê? A palavra de Deus. Mas Jesus usa a palavra de Deus para se defender. Satanás estava lá com a espada lutando. Jesus estava se defendendo, irmãos. Com a mesma espada. Hoje no mundo, a Bíblia é usada para matar pessoas, para fazer com que pessoas idolatrem outras pessoas. Como assim? Eu não sei se você já ouviu falar, mas quantas senhoras e senhores existem hoje no mundo? A senhora fulano, senhora Beltrana, senhor não sei de quê. O que é que Jesus diz? Somente a Deus prestarás culto e a Ele adorarás. Então, Deus é o nosso Senhor. Então, se existe outro Senhor ou Senhora, não é o meu. Porque eu tenho que adorar somente a Deus. Então, Satanás ele usa a Bíblia para tentar Jesus. Leva Jesus aonde? No Monte Alto. E diz, se você se prostrar aí, eu te darei tudo que você quer. Satanás vai dar o que, irmão, se ele não tem nada? Ele queria dar a Jesus o que já é de Jesus. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, que nós somos co-herdeiros com Cristo do reino eterno, irmãos. Então, Satanás ele quer dar aquilo que já é nosso. O reino, isso, tudo que a gente vive. Então, Satanás, ele é o quê? Enganador. Ele engana as pessoas, fazendo com que o ser humano, ele morra. Como? Olha só, irmãos. Você já provou veneno? Não. Mas você provaria? Por que você não provaria? Porque você sabe que veneno mata. Tem algumas coisas que eu não preciso provar para saber que se eu provar, eu morro. Mas o veneno, ele só mata quando a gente engole. Se ele estiver aqui, não for usado, não serve de nada. Então, o pecado pode estar do nosso lado, pode estar na nossa frente, pode fazer o que quiser. Se a gente não usufruir dele, nem o mal, ele vai nos dar. Mas agora, você pode imaginar aí. Será que você comeria uma maçã? Você comeria carne de boi? Por que você comeria? Porque você sabe que isso vai te trazer um benefício. Então, o Evangelho, quando ele é provado por alguém, ele pode trazer um benefício, mas ao mesmo tempo um malefício. Como assim?
Em Marcos 16:15 diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Olha só, irmãos, eu digo que eu sou o anjo da morte e o anjo da vida. Como assim? Anjo significa mensageiro. Então, eu sou o mensageiro de Deus que leva tanto a vida quanto a morte. Porque em Marcos 16:15 vai dizer que aqueles que crêem serão salvos, ou seja, terão a vida. Mas o mesmo mensageiro, ele também leva a morte, porque os que não creem já estão condenados. Então, no momento que eu levo a espada do Espírito, o capacete da salvação, eu estou levando tanto a morte quanto a vida. E se eu não saber usar essas armas, eu posso morrer no exército de Cristo, porque eu não me dediquei a aprender a usar isso. Então, nós temos a certeza de que existem coisas boas e coisas ruins. Agora, a gente tem que saber utilizar essas coisas boas e essas coisas ruins, porque a gente pode se beneficiar delas ou não. Quem aqui gosta de dinheiro? Então, mas quem aqui gosta de trabalhar? Imagine você acordando todo dia 5 horas da manhã para trabalhar com enxada. Será que esse trabalho você gostaria? Mas tem pessoas que fazem isso todo dia. Mas por que elas fazem isso? Mesmo elas sem gostar. Porque elas entendem que aquilo é necessário para alimentar a sua família. Quem é que gosta de remédio? Ninguém, né? Mas quando você está doente, você toma remédio? Então tem coisas que você não gosta, mas é necessário você fazer. A gente talvez não gosta de ler a Bíblia. A gente às vezes não gosta de pregar o Evangelho. Às vezes a gente não gosta de orar, nem de jejuar. Mas a gente sabe que isso é necessário. Mesmo a gente não gostando. Mas a gente sabe que isso vai trazer um benefício para a gente. Vai trazer um benefício para alguém. Da mesma forma que eu não gosto de tomar remédio, de alguma forma, essa coisa que eu não gosto vai trazer um benefício. Assim como acordar todo dia 5 horas da manhã, eu não acho isso ruim para mim. Porque eu preferia estar dormindo até 8 horas, com a perna traçada em cima da cama e ficar à vontade. Mas isso, Salomão vai dizer que Deus, ele odeia o preguiçoso. Então, no momento que eu penso nisso, eu entendo que é necessário sim trabalhar, mesmo não querendo, mesmo não gostando. Mesmo a gente não querendo fazer algo, mas a gente entende que aquilo que a gente faz, a gente pensa no motivo para a gente fazer aquilo. A gente pensa no que a gente está beneficiando. Eu sei que muitas pessoas não gostam de evangelizar. Muitas pessoas não gostam de viajar. Mas elas entendem que ir e fazer o líder é necessário. Mas quando essas pessoas vão, elas têm que entender que aquilo que elas estão fazendo pode trazer um benefício ou um malefício. Imagine só você, doente. O médico diz o seguinte, tome um comprimido de 6 em 6 horas. Você chega em casa e toma a cartela toda de remédio. Isso vai te fazer bem ou mal? Então, no momento que o remédio ele te beneficia para você ser curado, ele também pode te matar. O Evangelho é isso. O Evangelho
ele pode ser usado para abençoar pessoas, e ele pode ser usado para matar pessoas. A mesma espada que você está na mão, se você não souber usar, você pode se matar com ela. Então, a melhor maneira de utilizar essa espada, colocar um capacete, se defender do pecado, é entendendo que o Espírito Santo é o único cara que pode nos ajudar a fazer tudo isso. Mesmo a gente não querendo, mesmo a gente sendo puxado, o Espírito Santo nos alertando, vai lá, mesmo ele nos motivando. Porque, irmãos, até Jesus, ele sofreu dor, chorou. Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que era ruim. Mas ele diz: faça-se a tua vontade, não a minha. Sabemos, irmãos, que é difícil. Eu sei disso. Eu provo isso. Mas é necessário caminhar. É necessário seguir em frente. É necessário acordar às 5 horas da manhã. É necessário evangelizar. Só que o Espírito Santo, ele não quer que você se torne morto. Da maneira como a espada. Em Hebreus fala que a espada é a palavra de Deus. E ela é afiada de 2 gumes. Corta tanto em cima quanto embaixo. E essa espada, quando penetra no coração do ser humano, irmãos, não tem mal que resista. Porque o Espírito Santo é Ele que vai cuidando da semente que foi lançada lá. E Ele faz crescer. E quando o Evangelho, bem semeado, ele produz algo. E eu queria ler aqui um texto em Gálatas capítulo 5, que vai dizer o que é que o Espírito produz no ser humano. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essa é a prova de que você tem o Espírito Santo. Se você tem uma dessas coisas, é porque de fato o Espírito Santo está te ensinando a você ter isso. Porque se o ser humano não tem isso, é porque ainda ele não recebeu o Espírito Santo. Então, quando a gente tem isso em nosso coração, ele é dado através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a aliança entre Deus e o ser humano. Somente através dele que a gente pode ter um relacionamento com Deus. É Ele que nos faz ter um relacionamento com o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo diz que o Espírito tem ciúmes da gente. Quando a gente faz algo de errado, ele nos cobra, ele nos ensina a como se livrar disso. Jesus, ele diz, se vocês pecarem, tem um advogado fiel e justo para perdoar seus pecados. Mas ele diz que é para a gente não pecar. Mas ele diz se todavia. Se todavia. Por que a gente não deve pecar? Continuar no pecado? Porque todo pecado ele tem uma consequência. Sim, Deus nos perdoa, perdoa. Mas a gente tem que arcar com as nossas consequências. Davi pecou. O que foi que Davi recebeu? Seus filhos o perseguiram, lhe traíram. Absalão se rebelou contra ele, querendo o matar.
Então, todo pecado que a gente comete, sempre vai existir uma consequência. Deus não nos isenta da consequência que a gente recebe. Por isso que Jesus diz, para aquela mulher: vais e não peque mais. Por quê? Porque se ela pecasse novamente, iria ter lá várias pessoas querendo atirar a pedra novamente. Será que Jesus estaria ali de novo para defender ela? Então, nós temos responsabilidades. Nós temos que entender que nem tudo que a gente faz pode beneficiar alguém. Talvez a gente acha que está fazendo bem, mas às vezes está matando pessoas. Não fisicamente, mas espiritualmente. Então, em Lucas capítulo 6, verso 45, vai dizer que o homem, ele tira do bom tesouro aquilo que lhe está cheio. Ou seja, o coração, ele tem algo. Mas como é que o ser humano ele vai expressar aquilo que está no seu coração? Através da sua boca. Ele vai dizer, a boca só fala daquilo que está cheio no seu coração. Já imaginou um tesouro escondido? Para que é que serve um tesouro enterrado? Para nada. Eu posso guardar R$1 milhão e enterrá-lo, mas que se ninguém saber onde está, perdeu. O que é que eu estou querendo dizer? É que se você tem algo e não utiliza esse algo, não lhe serve de nada. De que adianta você ter um carro na garagem e não utilizar? Você está tendo algum benefício? Não. Então, tem coisas que a gente quer, mas a gente não utiliza. Como eu falei no início, Satanás vai dar tudo que você quer, mas nunca vai dar tudo que você precisa. Mas o Senhor, Ele dá tudo que você precisa. Se você não precisa de um carro, Ele não vai te dar. Porque Ele vai te dar aquilo que te beneficia, irmãos. Aquilo que você pode utilizar. Eu sei que cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem um tesouro escondido no seu coração. Mas se a gente deixar o tesouro trancado, não serve de nada. A gente tem que abrir o tesouro e compartilhar daquilo que está lá dentro. Se R$1 milhão está escondido, essas notas só podem ser utilizadas se a gente se enterrar esse tesouro e compartilhar dele. Não adianta nada se a gente tem R$1 milhão e a gente morrer de fome, irmãos. De que adianta? Tá lá, R$1 milhão na minha conta, mas eu estou em casa passando fome. De que adianta esse R$1 milhão? Nada. Se eu não puder utilizar, não serve de nada. Isso é uma coisa chamada valor. Se nós temos um valor, é porque o Espírito Santo depositou em nosso coração esse valor, irmãos. E foi isso que eu acabei de ler. O amor, a felicidade, a bondade, benignidade, domínio próprio, paz. Esses são os valores que o Espírito Santo ele deposita em nosso coração. E são esses os valores que Deus quer para você, irmãos. Deus não quer te dar ouro, nem prata, nem bens. Ele diz que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas terrenas se passarão. Então, Deus quer te dar aquilo que é eterno, irmãos. E uma dessas coisas que é eterna é o amor. O amor, ele é eterno. O amor nunca morre. Porque ele já existia, irmãos, antes de a gente nascer. O amor, ele é eterno. Porque onde não existe o amor, existe a indiferença, o egoísmo, o pecado. E
E a motivação de Jesus Cristo morrer naquela cruz, mesmo ele não querendo, ele estava motivado, não pelo ser humano, mas ele estava motivado pelo amor. O amor que o Espírito Santo depositou no coração dele. Talvez pregar, evangelizar, ajudar pessoas. Talvez a gente não ache que isso, a gente talvez não se disponha a fazer isso. Porque talvez são pessoas ruins, são pessoas que estão na prisão, são pessoas que estão escravas do pecado. Mas a nossa motivação é fazer com que o reino de Deus cresça. Essa é a missão. Mesmo a gente não querendo fazer, mas o Espírito ele vai nos motivar a fazer isso. Porque Jesus lá na cruz, irmãos, ele passou por isso. Sofrendo, humilhado, mas ele não desistiu de fazer aquilo que é necessário. Por isso que eu digo, esteja preparado, se prepare. Jesus ele passou 33 anos se preparando para aquele momento. Quanto tempo a gente vai se preparar, irmãos, para dizer para uma pessoa que Jesus o ama? Talvez possa durar 20 anos. Talvez seja necessário para o ser humano isso. Deus não quer mudar a sua personalidade, irmãos. Deus ele quer mudar o seu jeito de ver, de entender, de compreender quem é Ele. E saiba que nós estamos aqui não porque Deus ele pode dar um carro, dinheiro, felicidade, amor, cura ou salvação. Essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser porque nós somos filhos dele. Porque os filhos eles usufruem de tudo que o seu pai tem. Será que a gente pede algo ao nosso pai ou à nossa mãe? Pai, eu quero um carro, eu quero ter um carro. E o pai diz o seguinte: não, filho, eu não vou te dar um carro, você nem sabe dirigir? Será que o seu filho iria deixar de amar o seu pai por causa que ele não deu um carro? Não. Por quê? Porque o amor que a gente tem em Deus não depende do que Deus pode nos dar, mas depende de quem Ele é. Ele é o quê? Nosso Pai. Então a gente não vai deixar de amar o nosso Pai porque Ele não nos deu um carro. Nós não vamos deixar de amar a Deus porque a gente orou por alguém e Deus não salvou aquele alguém. A gente não vai deixar de amar a Deus porque a gente orou por uma cura e Ele não curou. Porque a gente ama a Deus, irmão, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Ele é nosso Pai. E nós somos seus filhos. Que a gente possa entender que nós somos co-herdeiros com Cristo. Mesmo que Satanás ofereça aquilo que parece ser bom aos nossos olhos, nós temos que entender que somente a Deus é que nós devemos prestar culto. Somente a Ele damos honra e glória e todo louvor. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Mesmo lá dos mortos, a glória é de Jesus. Porque todo joelho vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 7 ao 12: todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo. Para que a glória do Deus Pai seja manifesta nos seus filhos, irmãos. Então a nossa oração não depende daquilo que Ele nos pode nos dar, mas depende de quem a gente é. Se eu perguntasse algo para você, quem você é? Você dizer o quê? Eu sou filho de Deus. Mas se outra pessoa olhasse para você e dissesse: você não parece com um deles. Sabe, irmãos, o nosso jeito de ser
denuncia quem nós somos. Pedro, seguindo Jesus, aquela mulher ela diz, ó, aquele ali fala como ele, anda como ele. Por quê? Porque o jeito de Pedro denunciar, irmãos, que de fato Pedro era um cara parecido com Jesus. Então o nosso jeito de andar, de ser, nos faz ser verdadeiramente filho de Deus. Então as pessoas vão ver em nós quem nós somos. A nossa fala, o nosso jeito denuncia. A Bíblia debaixo de um braço denuncia que nós somos cristãos. Então a gente pode ser ou não, é uma escolha. Ou a gente decide servir a Deus pelo que Ele pode dar, ou a gente decide servir a Deus pelo que Ele é. Talvez muitas pessoas iludidas, emocionadas, procuram a Deus para receber algo, para receber uma cura. Mas esse é o pensamento inicial. Mas quando ela começar a entender que a gente não deve adorar a Deus pelo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é, isso o Espírito Santo vai mostrando àquela pessoa, irmãos. Talvez a gente já se sentiu assim alguma vez. Já pensou? Quantas pessoas vão à igreja por causa disso? Mas que a nossa motivação quando conhecemos a palavra, que não seja essa. Quantas pessoas desviadas existem hoje no mundo, no Brasil? Por que será? Por quê? Porque essas pessoas não entenderam que ainda elas não são filhos de Deus, irmãos. Por quê? Porque elas não conhecem quem é esse Pai. Porque se de fato elas conhecessem quem é esse Pai, eles nunca deixariam de andar com Ele. Então, nós temos esse papel fundamental de lançar a semente. Enquanto o pecado lança pedra, nós lançamos a semente. Coloca aí o capacete, se defende. Luta com a espada. Satanás ele vem. Mas quando a gente está preparado, ele corre, irmãos. Foi isso que ele fez com Jesus. Sai daqui, Satanás. Vai-te embora. Então, irmãos, nós temos esse poder nas mãos. Por quê? Porque Deus, Ele nos prepara para se defender. E ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas a se defender. A Bíblia vai falar que Deus ele é o Senhor dos exércitos. Se Ele é o Senhor dos exércitos, quem é os soldados? Somos nós. Você já viu o soldado na guerra sem arma? Você já viu o soldado na guerra sem saber utilizar arma? Você já viu o soldado na guerra medroso? Então, irmãos, se Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso comandante. O comandante ele quer o quê? Que a gente perda ou vença a batalha? A guerra. Quer que a gente vença, irmãos. Gideão lutou com 300. Ele diz, os covardes podem ir embora. Não importa a quantidade, irmãos. Não importa se a gente quer ou não. Jesus vai dizer, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não derem fruto, será cortado. Mas ao que der fruto, eu podarei para que possa dar mais fruto, irmãos. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus. Mas você tem que saber quem você é. Sabe por quê? Satanás fez com... Ele achou que ia fazer com que Jesus esquecesse quem era Jesus. Sobe aí. Se você me adorar, eu darei isso aqui tudo. Mas ele não sabia que Jesus se lembrou quem Jesus é. Filho de Deus. Quando a gente lembra quem nós somos, irmãos, Satanás ele pode oferecer o que quiser.
A gente tem que se lembrar quem nós somos. Somos filhos de Deus. E Satanás queria dar aquilo que não era dele. Era aquilo que já era de Jesus, irmãos. Talvez ele está querendo dar algo que já é nosso. Isso aqui é nosso. É o Pai. O Pai é o dono disso aqui tudo. Então, se Deus ele nos dá isso, é para poder com que a gente saiba utilizar. Então, nós temos que ter a capacidade de exercer aquilo que o Senhor nos coloca nas nossas mãos. Porque se Ele não nos capacitar, irmãos, nós não podemos utilizar aquilo que Ele pode dar ao ser humano. Antes dele dar algo, Ele capacita o ser humano para receber aquilo. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que os irmãos possam compreender essa mensagem, ou já compreendeu. Que o Espírito Santo fale cada vez mais aos corações dos irmãos. E que nós possamos declarar e fazer aquilo que for necessário. Estar preparado para fazer isso. Mesmo a gente não querendo. Mesmo a gente não tendo disposição, mas o Espírito Santo vai nos capacitar para ir. E assim agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Amém?